chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, e o crente desviado é a flor que caiu. E o vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, a tua cadeia ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu o querido jardim vai levar. Ao céu o querido jardim vai levar.
Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade bendita que Deus nos concede nesta noite estar juntos. Estamos felizes por mais uma ocasião. Só foi a graça e a misericórdia de Deus. Não foi nem o esforço humano, em que aqui estamos para juntos ouvir mais uma porção da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Hoje é terça-feira, seria moderação na igreja, mas eu optei por fazer aqui no escritório mesmo culto. Estou um pouco resfriado, a garganta não está muito boa, estou poupando a garganta para sábado, né? Culto de Santa Ceia. Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos comentar alguma coisa aqui tão rápido. Eu já ouvi a mensagem de Deus para nós. Estamos meditando a mensagem, o arrebatamento, e está sendo muito de ajuda para nós, tá bom? Muito bem. Tem uma escritura aqui que eu quero ler com os irmãos. Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30. Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30. Os irmãos, prestem bastante atenção na leitura, para que você possa entender algo aqui nesta noite que possa ajudar as vossas vidas. Lucas, capítulo 17, verso 26 a 30, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Olha que coisa, e os consumiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ouvintes amados, nós vemos uma escritura bastante conhecida, porém não bem revelada para muitos, né? Muitos não conseguem entender porque não tem revelação. E também estão um pouco, nem muito compreendida, porque essa escritura é algo tremendo para nós. Nós vemos aqui, ó, no versículo número 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, eu lhe pergunto, nós nos vamos vendo nesse tempo, quando as pessoas comem, bebem, casam, né? Dão-se em casamento, separam, casam de novo. Agora, só que não está vendo mesmo, que não tem revelação para ver que realmente estamos vendo os dias do Filho do Homem. Amém?
Deus manifestou seu Espírito mais uma vez nesta era, como sempre Ele tem feito. E quando Deus faz, quando Deus age, nós sabemos que é coisas que confundem a raça humana, confunde aqueles que realmente não conseguem se habilitar nas coisas de Deus, né? Mas o eleito de Deus compreende a voz de Deus. Então, quando Noé estava aqui, eles comiam, bebiam, casavam, andavam em casamento, até o dia que não entra no ar. Também nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Ló, né? Sodomismo. E seria manifestado agora no tempo quando o Filho do Homem se há de manifestar. E ele tem se manifestado através de uma mensagem poderosa, uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo, uma mensagem que realmente nos consola, e nos conforta e nos coloca dentro da vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é essa, que Deus enviou seu Filho para nos salvar, nos libertar, e nós podemos agora, através dessa libertação, enxergar a boa vontade de Deus em seguida. Então Deus continua fazendo isso, né? A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele agiu no passado, ele age agora. Se ele foi Deus corretivo no passado, ele continua sendo Deus corretivo. Ele não muda e nem tampouco tem sombra de variação. Agora, os homens mudam, as igrejas mudam, né? Você vê as pessoas tão indolentes, fazendo certas coisas esquisitas, coisas horrendas, que antigamente ele nem mesmo pensaria em fazer tal coisa. Então, é sinal e é notório que o homem muda, né? A ciência muda, tudo muda. Só tem uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. Ela tem um propósito para que foi enviado, né, irmãos? E Deus, como sempre tem feito, que não tem nada novo para Deus, nós achamos que tem algumas coisas diferentes para nós, mas não tem, não. Tudo já foi feito, já foi visto pela vontade, pela presciência de Deus, antes da fundação do mundo. Então, quando o homem, hoje nós vemos sobre o dilúvio, achamos que foi novidade, mas Deus já havia visto isso muitos antes de acontecer. Deus já sabe, inclusive, o que vai acontecer amanhã com você. Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Já tem a palma na mão, é registrado tudo, né? O dia, a hora, o mês, o ano, o momento, o minuto, o segundo. Até mesmo o piscar de uma mosca, Deus já conheceu. Então, o nosso Deus é um Deus inefável, né? E por ele ser um Deus inefável, um Deus poderoso, um Deus que ama, ele gosta de ajudar seus filhos. Ele sempre envia seu socorro quando a coisa realmente está a ponto de explodir, está a ponto de realmente fazer com que seus filhos comecem a duvidar. Mas Deus não deixa isso acontecer. Deus sempre envia uma voz, sempre envia uma forma de trabalhar, mas o homem às vezes não consegue ver isso, né? E nessa era, que é a manifestação do Filho de Deus através de um profeta mensageiro, muitos não conseguem ver. Nem os religiosos do dia não conseguem ver, porque não conseguiram ver também a manifestação de Deus nos dias de Jesus. Então, veja, Deus vem com a mensagem de advertência para nós. Fala dizendo com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nossos julgos da impiedade e corramos direto para Cristo. Não é por ter gente que entende ser errado, correr para a igreja. Não é a igreja, a gente salva. Você tem que correr aos pés de Cristo. Agora, você precisa ter companhia com a igreja, com os seus irmãos, mas você tem que ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, por mais que esteja bom, por mais que aparente aquilo seja, né, notório aos olhos, porque aquela fruta aqui, o fruto que ela comeu era uma coisa que é aparente, né, desejável aos olhos, só de ver aqui. Então nós entendemos que essa é a maneira do diabo. Ele não faz coisas pelas metades também, não. Ele consegue fazer, ele traz as coisas de uma forma que consegue engodar você. E você olha, vê, admira, acha que é Deus quando aqui não é Deus. Ali está, vê que muitos estão caindo exatamente por não ter discernimento dessas coisas.
E Deus quer que seu povo tenha discernimento. É por isso que Ele enviou a sua palavra para nós, enviou a sua mensagem para nós hoje estarmos de pé, crendo nela, de todo o nosso coração, sem duvidar, crendo de Gênesis a Apocalipse. Então, toda pessoa que duvida de Deus, realmente é uma pessoa que não tem estrutura. Porque quem ama a Deus não vai discutir com Deus. O que Deus faz está bem feito. O que Deus fez está bem feito. O que Deus proverá e vai fazer, nada vai impedir. Então é mais fácil ficar e encarar a realidade do que fugir disso. Tem tanta gente fugindo. Outros voltando às fábricas, outros voltando para o mundo, voltando a pecar, a prostituir, a frequentar bares. Meus irmãos, o profeta diz que isso não convém que isso se faça assim. É hora de nós realmente pararmos de pé diante da palavra de Deus e nos purificar com a purificação da água, a roupagem da água pela palavra, para que quando Ele vier, nós estejamos preparados para Ele. E mesmo que Ele não venha, se nós partimos antes dele vir, nós também precisamos estar preparados. Nós não vamos ser como muitos que trocam Jesus por um prato de lentilha, trocam Jesus por 30 moedas de pratas, ou vendem a Jesus, por coisas tão baixas, tão banais, nem por coisas grandes, não precisava, não poderia fazer isso. Mas eles trocam sua salvação. Mas nós cremos que Deus veio buscar e salvar esse amigo perdido, mas eles não querem aceitar. Mas nós sabemos que Deus sempre tem aqueles que, de bom grado, têm aceitado a sua palavra. E aqueles que têm aceitado a sua palavra, têm crido nela e estão caminhando firme nela. Por isso, meus amados irmãos, minhas irmãs, você que nos ouve aí dos 4 cantos do mundo, nunca se afaste da palavra de Deus. Você pode afastar de qualquer igreja, qualquer movimento, você pode duvidar até de você mesmo, mas nunca duvida de Deus. Se Deus tem o controle, se Deus tem a palavra viva, se Deus tem o consolo, tem o Espírito Santo para nos enviar, você pode confiar em Deus desse, que Ele nunca vai te decepcionar. Há muitos deuses por aí, mas são deuses que decepcionam as pessoas. Eles têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não chegam, têm ouvido, mas não ouvem. Mas nós precisamos nos dar conta que há um ser que devemos prestar um dia conta diante dele, chamado Jesus Cristo. Ele é a sua palavra. E a palavra nos adverte nessa hora. A palavra quer que nós nos enquadramos perfeitamente nela. Tá bom? Mas que Deus te ajude. Então a manifestação dos filhos de Deus, estão se manifestando aí, aceitando a palavra. E grandes coisas estão prometidas também para o povo de Deus. Se você faz parte disso, realmente seu coração está anelando mais de Deus. Você tem passado por muitas igrejas, denominações, mas você sabe que há um vazio dentro de você. Você foi para o mundo, mas tem um vazio no seu coração. E Deus precisa preencher esse vazio. Amém? E isso só vai parar quando Deus entrar no seu coração. Mas que Deus te abençoe, Deus te ajude. Nós estamos ouvindo a mensagem de arrebatamento. Nós ouvimos a mensagem de arrebatamento da Bíblia. Esse nome nós vamos arrebatados, Mas através da luz de Deus, por esse tema, através do profeta, nos dá condições para navegar na Escritura e compreender essas coisas. Deus te abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos ouvir mais uma porção da palavra. Espero que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Se tem alguma dúvida, alguma sombra de incredulidade, lance-se fora e obedeça o que Deus tem para nós, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E nós vamos começar, creio que era a partir do parágrafo 145, parece, se não me engano. 115, parágrafo 115 da mensagem é o arrebatamento. Deus abençoe. Eles enganariam o próprio trigo escolhido se fosse possível, está vendo? Agora observe, é uma portadora. Agora a vida que surgiu através do Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo. Porém, eles são portadores, está vendo? A verdadeira vida passa por ali.
A mensagem passa, porém está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão porque o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento aqui no topo. A noiva, ela própria, procede de cada era. Porém, o talo denominacional morre, seca e morre. Você notou que nesses últimos dias como começou a se soltar agora? Quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Olhe dentro daquele pequeno trigo quando olha para ele. Abra-o assim, olhe dentro dele e veja. Você tem um pequeno germe de trigo ali dentro? Você tem que usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele, para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Está bem ali no fundo, porém ele começa a crescer. Agora, aquela casca tem que estar ali para proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele. E a vida sai imediatamente daquela casca, direto para dentro do trigo. Segue adiante. É assim que cada era fez. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Ela isso é a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. E agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. Que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é neste dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Ele disse, como aconteceu agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isso. Nós encontramos ali que aquilo, com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele fez uma pergunta, e ela não cria que aquilo que ia acontecer pudesse acontecer. Ele disse, agora Abraão visitar-te-ei por este tempo da vida. Está vendo? E Sara na tenda riu acerca disso. Ele disse, por que Sara riu na tenda, dizendo como estas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isso retornará nos últimos dias. Jesus disse que assim, e quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se somente, quando isto começar a acontecer assim, então que sabei que o tempo está perto, à porta. Veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma, se alguma vez houve uma Sodoma. Veja as pessoas pervertidas em tal perversão. Suas mentes estão pervertidas. Elas não sabem o que é decência habitual. Veja os criminosos sexuais e tudo mais. E veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido. Olhe que alvoroço da indecência e imoralidade entre nossas mulheres. E não somente nossas, você diz, são os metodistas. São os pentecostais também. É a coisa toda. Veja os nossos homens. Eles se apoiam, ao invés de na palavra de Deus, em alguma pequena tradição de denominação. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando vem Deus se dar a conhecer perfeitamente a razão. Eles estão cegos. Eles não conseguem ver isto. Eles nunca o verão. Agora observe o que acontece aqui nisto enquanto nos apressamos. Eu acho que aquela dama quer que saiamos. Eu a vi acenar com a mão. Alguma coisa acerca de querer que saiamos assim, é melhor que nos apressemos. Assim, agora, note, Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na 7ª era da igreja. Dá para imaginar isso? A 7ª era da igreja. Note, ao toque, quantos creem que houve 7 mensageiros às 7 igrejas? Todos cremos nisso, se cremos na Bíblia.
Se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, nós não cremos nisso. Porém, houve. Agora, nós estamos vivendo na sétima era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios e todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam reveladas nesse tempo. Aqui nós vemos isto, o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isto, nesta última era agora. E as 7 vigílias, como as 7 vigílias de um vir, ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na 7ª vigília. Esse foi Enoque, o 7º, o qual foi trasladado. Enoé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora, nos tempos da Bíblia, falamos sobre as vigílias, e as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Agora, ouça com atenção, porque eu me apressarei agora, porque eles querem assar. Não, a Bíblia não era dividida, ou a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. E a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora nós temos aí 3 vezes 3, o que é um 9, número imperfeito. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Porque a trombeta do Senhor soará naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e da glória da sua ressurreição participarem. Quando os seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando se fizer chamada, eu lá estarei. A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada de modo algum. Nós simplesmente pusemos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, sendo arrebatados. Nós lemos aqui em 2 aos Tessalonicenses, ou 1 aos Tessalonicenses, é a ordem deste grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isso aqui. Vamos começar aqui com o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá. Agora escutem com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em 2 aos Tessalonicenses que há 3 coisas. Note, do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor Ele próprio apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver descendo. Um alarido, o que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas e Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda sua... Ele é o Deus imutável.
Em Amós 3:7, ele disse que não faria coisa alguma na terra, até que primeiro a revelasse aos seus servos, os profetas. E exatamente tão certo quanto ele prometeu isso, ele o fará. Agora, nós já passamos pelas eras da igreja, porém nos foi prometido nos últimos dias, conforme Malaquias 4, que haveria um retorno, um profeta na terra. Isso mesmo. Note sua natureza, com o que ele pareceria. Ele é sempre... Deus usa esse espírito 5 vezes. Uma em Elias, em Eliseu, em João Batista, chama a igreja a sair e o remanescente dos judeus. 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S, F-E, e é o número da graça, está vendo? Muito bem. Agora lembre-se, a mensagem está prometida. E quando todos estes mistérios foram todos tão embrulhados por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isso. E isso foi exatamente o que ele prometeu fazer. Está vendo? Agora lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos, ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vendido, vender seu direito, ele disse: como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz que você não pode dizer nada mais, e você nasce assim. Não mais do que você poderia, se você pudesse dizer: eu não posso abrir os olhos quando você está olhando, está vendo? Você não pode. Que você não pode estender a mão quando pode, está vendo? Você não pode ser um cão quando é um humano, está vendo? Você é simplesmente feito assim. E Deus tem sempre, também nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, ou Elias, nas eras passadas, quando o grupo eclesiástico deixava tudo confundido, ele enviava um profeta, ou levantava do nada. Ele não pertencia a nenhuma de suas posições, ele falava a sua palavra, tirado de cena e seguido simplesmente homens rústicos da verdade de Deus. E é sempre a maneira que você poderia reconhecê-lo. Ele disse: se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, profetas, há tal coisa como dom de profecia na igreja, porém um profeta é predestinado e pré-ordenado para a hora, está vendo? Sim, Senhor. Agora, se uma profecia sai, 2 ou 3 têm de se sentar e julgar se está certo ou não, antes que a igreja possa recebê-la. Porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Ele era aquela palavra em seu dia. Você tem visto Deus refletir. Agora, Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias, para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica, da única maneira em que isto pode ser feito. Isto nunca será feito. A igreja não pode receber a Cristo. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar essa mensagem na condição em que a igreja está hoje. Como vamos cumprir o tempo do fim na condição em que eles estão hoje, quando cada um contra o outro e tudo mais, e eclesiasticamente? Oh, misericórdia! É uma confusão. Acabou-se em denominações. E toda vez, eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente, toda vez que uma mensagem saiu na terra e quando eles a organizaram, ela morreu ali mesmo. E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais que saíram. Vocês, Assembleias de Deus, quando seus antepassados e mães saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram e louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas. E vocês se voltaram como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojadouro e fizeram a mesma coisa que eles fizeram. E agora, tão eclesiásticos, vocês cerram o coração. Tem de se ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar com vocês, praticamente. Vocês, unidade, Deus lhes deu uma mensagem como aquela, e ao invés de irem adiante, simplesmente se manterem humildes e irem adiante, vocês tiveram de se soltar e organizar seu grupo. E onde todos vocês estão?
no mesmo balde. É exatamente isso. E o Espírito de Deus se movendo adiante. Eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite para que ninguém... Ele ordenou que estas coisas acontecessem. E ele tem de enviar isto. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora é tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. A sétima. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. O que ele... É Lucas 17. Todas essas profecias, que isto pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura. Nós vemos isso vivendo bem ali. Não há... Veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão e irmã. Quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nessa plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens, e se levantar ali, declarar-se exatamente como ele sempre fez. E isso é a verdade, e esta Bíblia aberta, está vendo? Correto. Nós estamos aqui. E o sistema denominacional está morto, está acabado, ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso o que se faz com a palha no campo. Fuja disso, entre em Cristo. Não diga, eu pertenço a metodista, eu pertenço a batista, eu pertenço a pentecostal. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui que você não creia. Não importa o que alguém diga. E então Deus torna essa coisa manifestada. Porque quando ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre qualquer outra semente. Ela viverá e produzirá sua espécie. Você diz, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo, nem de longe. Olha aqui, você é um ser trino, você é. Dentro deste pequeno sujeito, aqui está a alma. O seguinte é o espírito e o seguinte é o corpo. Agora você tem 5 sentidos desse corpo para contatar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito aqui. Amor e consciência e assim por diante disso. Porém, aqui é onde você vive. Isso é o que você é. Jesus não disse que a chuva cai sobre justos e injustos? Ponha um joio aqui e um trigo ali, derrame água sobre eles e mantenha-os sob fertilizantes e coisas assim. Ambos não viverão pela mesma água? Certamente. Bem, que é isto? Um deles dará um joio, porque isso é tudo que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará do mesmo modo que o trigo. A Bíblia não diz que nos últimos dias virão falsos cristos? Agora, não falsos Jesus, falsos cristos, ungidos. Falsamente ungidos a palavra, ungidos denominacionais, porém não a palavra. Porque a palavra testificará de si mesma. Ela não precisa de nada mais. Ela testificará de si mesma. E virão falsos ungidos. Vocês têm a minha fita sobre isso. E se você chamasse um deles e dissesse, você é um Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isso. Porém, quando se trata de glória, eu tenho a unção. E é a unção genuína. Lembre-se, Caifás a teve também e profetizou. Assim a teve Balaão e profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isso dentro. A não ser que essa fosse semente de Deus, seu gene do princípio predestinado, você está acabado. Não importa o quanto grite, fale línguas, corra, grite, isso não tem nada a ver com isso. Um joio pode contar exatamente tanto quanto qualquer dos demais. Eu tenho visto pagãos se levantarem e gritarem e falarem línguas e beber sangue de uma caveira humana, e invocar o diabo, está vendo? Assim, qualquer daquelas sensações e coisas, esqueça isso.
é o seu coração nessa palavra, e isso é Cristo. Traga ali e observe isto se dar a conhecer no momento em que se abre como qualquer outra semente, e se declarar para a era em que está vivendo. Lutero não pode trazer nada além de broto. Estes outros puderam trazer essas outras coisas. Nós estamos na era do trigo agora. Os genuínos luteros de Lutero tiveram de produzir genuíno Lutero. Genuíno Pentecostes teve de trazer genuíno Pentecostes. Isso é tudo. Porém, nós estamos além daquela era e seguindo adiante. Você sabe, a Igreja Católica começou a Pentecostal. E se a Igreja Pentecostal permanecesse por 2000 anos, ela estaria em pior condição do que a Católica está agora. É exatamente isso. Eu digo isso a meus irmãos, minhas irmãs, que eu amo, e Deus sabe disso. Porém, lembrem-se, amigos, eu tenho de encontrá-lo além do juízo, e isso pode não estar muito longe. Eu tenho de testificar do que é a verdade. Quando ia às reuniões com vocês orando pelos enfermos, era ótimo. Porém, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é a verdadeira mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus e permanece exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair seus olhos, o povo. Então, sua mensagem, isso mesmo, tem de ter alguma coisa que Deus vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres assim, só atraem os olhos das pessoas. O essencial disso é a mensagem. Ali está o que vem daqui. Ele está tentando obter o favor das pessoas de modo que elas se sentem e o ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados à vida. Uma parte do grão, trigo, caiu na terra, os pássaros o apanharam, e outros caíram entre espinhos. E algum seguiu em terra preparada, terra previamente preparada e produziu. Agora é a primeira coisa, é o toque. A primeira coisa é uma trombeta, uma voz, um alarido, e então uma voz, e então uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observe as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, o que é sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo, tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. A grande combinada passará após algum tempo. O trigo será queimado, os talos, porém o grão será ajuntado em seu celeiro. Está vendo? Vocês não são pessoas cegas. Vocês são pessoas sensatas. E se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isso porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo, e eu tenho de dizê-lo. E minha mensagem, o tempo todo sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela. E esses 7 selos abertos, esses mistérios, demonstrando que essas coisas são as que aconteceram. Eu não sabia disso. Porém, há homens presentes aqui mesmo agora, que se encontravam comigo, quando todos vocês me ouviram pregar aquele sermão. Senhores, que horas são? Aquela manhã, exatamente onde ele disse que seria. Ali se encontraram 7 anjos de pé, bem ali, no céu.
E quando subiram, e o redemoinho levando-os lá para cima, nós de pé, observando enquanto eles partiam, a ciência tirou a foto disso, de lado a lado das nações até o México. E ali, quando eu estava observando, certo dia, quando comecei a pregar estas 7 eras da igreja, e eu chamei Jack Moore, um grande teólogo, eu disse: Jack, quem é essa pessoa de pé ali? A um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco como lã. Eu disse: ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã? Ele disse: irmão Branham, esse foi seu corpo glorificado. Aquilo não me esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala e comecei a orar, ele me deixou saber o que era, está vendo? Eu sempre preguei que ele era deidade, não apenas um homem, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi, ele manifestou através daquele corpo. Aquele corpo tinha de morrer, de modo que ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Está vendo? Você já investigou a palavra justificado para ver o que ela significa? Agora, por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz, então ele vem e diz: eu o perdoo, irmão Branham. O irmão me perdoa? Eu nunca fiz nada. A respeito do que o irmão está me perdoando? Está vendo? Porém, se sou culpado, então posso ser perdoado. Porém, eu ainda assim não seria justo, porque eu o fiz. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito, de modo algum. Justificado. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos. Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas más. Então, você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém! De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus. Nunca pecou para começar. Por quê? Ela foi pré-ordenada. Ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa. Está vendo? Ela, nenhum pecado nela, de modo algum. Portanto, a mensagem reúne a noiva, veja, o alarido e a trombeta. O mesmo, ele, com grande voz, ele gritou com aquele clamor e voz, e despertou Lázaro. Com grande voz ele clamou: Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. E a trombeta, como o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel, a festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu e a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião, vinde à festa. E agora essa é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe, a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isso em tipos. Agora observe só por um momento antes de encerrarmos. Note, nós vimos isso em tipos. Agora, se você quiser ler em Mateus 18:16, isso disse: há 3 que testificam. Veja, em 1 de João 5:7 e assim por diante. Há sempre uma testemunha, está certo? É uma comprovação, algo que está certo. 3 testificam. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Agora note, nós tivemos 3 testemunhas. 3 é uma testemunha. Agora, nós já tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Você sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um, Elias foi outro e Jesus foi o outro.
Jesus, sendo a chave básica, agora ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve de morrer e então ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco, e então foi arrebatado, porque ele foi a chave básica que uniu os dois. Depois da sua ressurreição e arrebatamento, veja, depois que ele fez isso, ele provou isso no Antigo Testamento ali, todos sabemos que Enoque foi trasladado. Nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho, isso mesmo, num carro de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e viveu aqui na terra e então foi arrebatado, a chave básica. Ali estão três para testificar, está certo? Agora, houve um arrebatamento já passado, você sabia disso? Isso, vejamos se podemos ler isso rapidamente. Tomemos Mateus capítulo 27 e tomemos por volta do versículo 45 de Mateus capítulo 27. Vejamos se conseguimos achar isso rapidamente e ver se conseguimos absorver só um pouquinho disso que nos ajude rapidamente. 27 e 45, eu creio, eu tenho escrito aqui. Vamos ler. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ouviram isto e diziam: Este chama Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando com grande voz, entregou uma grande voz, observe. Quando Jesus, morrendo, gritou com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento daqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio. Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta, está vendo? A palavra do Senhor foi Jesus, está vendo? Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento, agora, quando este arrebatamento primeiro aconteceu. Note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Jesus, ou despertou Lázaro, está vendo? A grande voz despertou. E o segundo se cumpre em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos só dar uma lida nisso. Nós acabamos de ler faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como... Isso é 1 aos Tessalonicenses 4, 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito. Por quê? Porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa.
Amém. Graças a Deus, amados, preciosos irmãos, coisa boa é ouvir direto da fonte da palavra do Senhor, né? Graças a Deus, coisa maravilhosa. Eu creio que virá também um arrebatamento agora, né, para todos aqui, os filhos de Deus, né? Então temos aí 3 no Velho Testamento, 3 no Novo Testamento, né? Que coisa maravilhosa. Primeiro está ressuscitado, e depois a noiva. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso mesmo nós pararmos, pensar e ver essas coisas. Nós sendo arrebatados, pessoas indignas, mas Deus nos fez com essa dobro nossa sua capacidade para que nós pudéssemos ser como Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Tem aqui alguns nomes: Rosa Cobral, Daniel Santos, Tatiana Norberto e Maria Isabel. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa dedicação, por estarmos unidos na fé, na palavra, no poder de Deus. Que o Espírito Santo proteja suas casas, vocês, onde vocês se encontrarem. Que a misericórdia de Deus seja sobre vocês nesta hora, tá bom? Nós vamos orar para os enfermos. Se tem alguém enfermo, doente, aflito nesse estado, creia. Amado Deus, Pai Celestial, eu levanto a minha mão em prol dos que sofrem neste momento, que estão com problemas para resolver, enfermidade, a Deus, tantas coisas, Pai. Mas nós colocamos em Tuas mãos, pedimos perdão dos nossos pecados e aceita a nossa oração. Ajude a cada um a conseguir a cura e libertação, ser abençoado, limpos. Pai, no nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal, Pai, que sai dessas vidas e o poder de Jesus Cristo ressurreto venha reinar em cada lar, em cada vida que sofre. Deus, colocamos tudo em Tuas mãos, veremos. Em nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos fechando aqui com mais uma faixa musical, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Amanhã, Deus permitindo, estarmos aqui de novo nesse mesmo horário, pela graça e misericórdia de Deus, tá bom? Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. São calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o lume solar. Tal qual aventureiro devagar no mar alguém. Oh, meu barquinho deslizando, Pai, pois descanso e dulço a do porto além. Verdade, glória a Deus. Algum dia feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar. Tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando, Pai, pois descanso e dulço ao porto além. Entre
entre as ondas, levanto os meus olhos ao céu e suplico, vem Cristo Jesus, pilotar meu papel, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e luz lá do porto. Amém. Amém. Deus abençoe.